Desejo cumprimentar a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo de número 5, para a nossa meditação esta noite. Deus seja louvado, meus irmãos, pela oportunidade de todos nós, mais um domingo na presença de Deus, engrandecê-lo, adorá-lo, por todos os seus benefícios que tem feito. Lucas capítulo 5, versículo 17. Enquanto os irmãos buscam, quero registrar minha gratidão também, pelo honroso convite, nesta noite, de estar com vocês aqui. Louvar a Deus pela vida do presidente, pastor Daniel Nunes, o seu filho, pastor Keiler, amigo, muito obrigado, por sempre estar apoiando o nosso ministério. Glória a Deus. E Deus seja louvado pela sua vida, que talvez chegou pela primeira vez neste lugar. Sinta-se bem, aqui é o lugar onde nós temos um relacionamento mais próximo com Deus. Lucas capítulo 5, versículo 17. E aconteceu que em um daqueles dias, estava ensinando, estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Verso 19. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: que razões em vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer: teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Estamos diante de uma história bíblica muito interessante, emocionante até pelos fatos, de um homem paralítico, 4 amigos e um propósito. Essa história envolve amizades que vale a pena ter, envolve salvação, libertação e novidade de vida. Ou seja, no plano do Evangelho, ou no pacote do Evangelho, se assim posso dizer, acompanha salvação, libertação e novidade de vida. Se há salvação é porque há perdidos. Se há libertação, há vidas escravas pelos seus próprios pecados. Se há novidade de vida, assim há liberdade para viver. Temos então um homem com dificuldades para ter acesso à casa. Por haver uma aglomeração dentro de uma casa em Cafarnaum, Jesus está ensinando, está pregando a palavra. E um homem que não tem um acesso, humanamente falando, de entrar lá, por aquele lugar, fez uma façanha junto com 4 homens e conseguiu chegar até lá. É interessante pensar nisso. Mas há um detalhe importante antes que a gente adentre essa história. A casa que está impedindo ele entrar, é a casa e os homens que estão impedindo ele entrar, não é Jesus. As circunstâncias que estão ali acontecendo, não é o fato de Jesus ser um homem de difícil acesso. Ele está ali pregando, e os homens atrapalham o avanço para que aquele homem alcance o seu propósito.
Eu já posso dizer que, na verdade, é os homens que atrapalham o nosso avanço para ver horizontes maiores. Porém, 4 homens foram a ponte para chegar ao propósito. Lembre-se que Cristo é a porta das ovelhas. Isso significa que você tem acesso a Ele. Glória a Jesus. Trazendo para a realidade de hoje, as pessoas costumam ovacionar pessoas renomadas, astros, até. E eles querem estar perto deles e um dia poder tirar aquela foto como todo mundo quer, né? E a dificuldade para chegar lá é imensa. Mas eu vejo aqui um Jesus, um homem inigualável, que tirava selfie com pecadores. Obviamente, na época não existia isso. Eles simplesmente mudavam aquelas vidas. Digo com mais propriedade ainda. Ele transformava o estilo de vida das pessoas. Digo mais ainda que registrar um momento com alguém importante é legal. Mas Jesus marca a nossa história mudando a nossa vida. Jesus como a porta, eu tenho a certeza de que Ele não a fechará sobre a minha face. O verdadeiro líder, como Jesus foi, ele é um homem de fácil acesso, de grande estima. Ele não é um homem encastelado, como uma fortaleza intransponível. Mas ele é um homem que quando passava, curava e sarava os enfermos e perdoava pecados. Jesus, onde havia uma alma quebrantada diante dele, pedindo socorro, Jesus estava ouvindo eles e libertando as suas vidas. Eu estou pregando nesta noite para você que talvez se sente longe do acesso ao trono da graça de Deus. Em Hebreus capítulo 4, fala que nós temos um sumo sacerdote que intercede à destra da majestade e se importa comigo e vê minhas fraquezas. E a Bíblia diz que nós pela fé temos que entrar com confiança perante esse trono da graça, pela fé, para que achamos socorro, graça e misericórdia em tempo oportuno. Bendito seja o nome do Senhor. Primeira coisa que eu também quero destacar nessa história é que as amizades que nos levam a um propósito maior, essas são dignas de você andar com elas. Os 4 amigos ajudaram este paralítico, porém não puderam resolver o seu problema. Somente o amigo fiel, Jesus. Jesus quem disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar sua vida pelos seus amigos. Jesus é o nosso melhor amigo, amigo que pode perdoar, amigo que pode curar, amigo que pode salvar e nos levar de volta à intimidade com o nosso Pai Celestial. Provérbios 17:17 diz que o amigo, ele ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Perceba, o verdadeiro amigo se aproxima de você por quem você é e não pelo que você tem. Ele não é uma pessoa que é uma fonte de elogios, que vem para trazer o nosso ego à tona, para nos fazer se sentir-se bem. Às vezes sim, ele irá confrontar você no particular, mas irá, glória a Deus, te defender publicamente. Fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Diz o Provérbios capítulo 27, versículo 6. Então eu trago aqui, abrindo esse parênteses, Jesus é o modelo de um verdadeiro amigo, de uma verdadeira amizade. Que mesmo as circunstâncias e os eventos da vida impedem de estarmos constantemente com Ele. Mas quando nos encontramos com Ele, Ele está disponível para nos atender. Pode-se ficar longe anos dele ou sem falar com ele, mas quando há um reencontro, percebe-se que ainda que muito tempo tem existido, nada muda a essência. Estes tais não têm cobranças nem caprichos, simplesmente são amigos. Com que tipo de pessoas você anda? Você está andando, meu querido irmão? Está agregando valor, está te cobrando, está te exigindo, está te com capricho, está te fazendo ter outros propósitos, ou ele é uma pessoa que te faz avançar? Nós precisamos ser pontes, e não aqueles reservatórios
que só faz receber, 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 e nunca é ponte para ninguém. Eu quero que você entenda isso. Segunda coisa, para que a gente entre na história bíblica com mais propriedade. O pecado é a causa de quase todas as nossas dores e enfermidades espirituais. Por que eu estou dizendo isso? A história que nós estamos narrando. Jesus está dentro da casa pregando, tem fariseus, tem homens importantes. Vários grupos, várias expectativas. Pessoas que estavam ali apenas para ver um erro de Jesus e apontar ele. Outros estavam ali pela admiração e pela autoridade e graça que saía de Jesus. Tinha pessoas ali que iam até Jesus para perto dele, porque sabia que chegando após ele, poderia receber um milagre. Mas a história bíblica nos traz à tona um homem que, pelas limitações naturais, jamais poderia chegar perto de Jesus. O limite dele daria razão para ele desistir. Mas ele não desiste, porque quem tem fé sempre chega primeiro. Pode ter muita gente na frente, pode ter muita gente na minha e na sua frente, pode ter uma aglomeração, uma concorrência, uma parede, mas se tem uma brecha por onde entrar, é ali que vai sair a nossa vitória. Eu quero dizer outra coisa também: existe muita gente mais preparada do que você, mais bonito do que você, mais rico do que você. Não tem cara de pregador, não tem cara de cantor, mas Deus chamou. Eu não entendo como algumas pessoas ficam se auto-sabotando, quando fica se comparando com os outros. Jesus não te chamou para se comparar com ninguém, nem com o ministério de ninguém. Você é autêntico ou não? Deus te deu uma chamada ou não deu? Então é com essas ferramentas que Deus vai te levantar. Porque a vitória não é do forte, nem do rico e nem do sábio. É dos que são íntimos de Deus. Eu digo isso com propriedade bíblica. Jeremias 9, 23. Ele diz: não se glorie o homem na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, e nem o rico na sua riqueza. Porém, assim diz o Senhor: quem quiser se gloriar, se ostentar, se conheça nisso, se entenda nisso, que se aproxime de mim, que conheça a mim e saiba que eu faço justiça e juízo na terra. Destas coisas me agrado, diz o Senhor dos exércitos. Então não depende do mais preparado, depende daquele que tem intimidade com ele. E não faço aqui uma apologia à ignorância, não, porque existem lugares que Deus só pode colocar quando Ele encontra fé em nós. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nos faz levar, nos faz chegar ao propósito. Quando os homens impediam ele entrar, ele entrou por cima do telhado. Jesus está pregando dentro da casa, está descendo o homem do teto na frente de Jesus para a mensagem. Jesus olha para cima, todo mundo olha também, está descendo o homem. Que situação. Parou tudo. Alguém pode ter dito: olha aqui, que constrangimento, que situação difícil. Jesus está entendendo tudo, porque ninguém pega ele de surpresa. Jesus para a mensagem. Perceba, eu estou falando de que a fé nos leva ao propósito. No versículo 17, na parte final do texto, diz que a virtude do Senhor está com ele para curar. Mas Jesus não está curando aqui. Jesus está pregando, está ensinando. Porque a virtude do Senhor está reservada para uma pessoa que tem fé que Ele pode curar. Você está entendendo? Que a fé nos faz chegar primeiro do que aqueles que não têm fé. Você está entendendo? Não importa, meu irmão, as circunstâncias. Quem está atrás vai para frente, quem crê lá atrás vai para frente. E quem está muito na frente, mas não tem fé, só vai ver Jesus de longe, até pregando, ensinando. Mas os sinais é para quem crê. Jesus se admira da fé dos homens. E vendo-lhes a fé, Jesus disse, vendo-lhes a fé.
Versículo 20. Jesus disse ao paralítico: homem, teus pecados te são perdoados. Aí começa a disputa no campo religioso, teológico, dos corações dos fariseus. Quem é este que perdoa pecados? Se só Deus pode perdoar pecados. De fato, eles tinham razão, só Deus pode perdoar. Jesus é Deus. Ele pode perdoar meus pecados. O Salmo 103 diz que Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Deus graciosamente não resolve somente o problema em si, mas a causa da enfermidade, perdoando os seus pecados. Mas tem um adendo, tem uma observação importante. O sonho do homem é andar, mas Jesus não está dizendo logo levanta-te, anda e vai embora. Jesus, ele sabe que mais importante do que andar é o homem ser livre das suas culpas e dos seus pecados existenciais, que para o paralítico talvez isso não se importava. É como uma mãe que está vendo o seu filhinho em estado final de um câncer, e alguém diz, tem um homem lá que cura, traz o homem para dentro da casa. Quando chega lá diante do filhinho, ele diz, filhinho, teus pecados te são perdoados. Ô rapaz, eu quero a cura do meu filho, que perdão de pecados? Talvez a razão humana e o senso comum vai dizer isso. Mas que adianta andar e não ter intimidade com a glória de Deus? Que adianta eu ver, mas com esses próprios olhos um dia ser lançado na perdição? Que adianta eu poder andar e não poder ter um relacionamento com Ele? É melhor primeiro ter um encontro com a glória e ter a posse da salvação do que todas as coisas dessa vida, meu querido irmão. Quem está entendendo, glorifica Jesus Cristo. Aleluia. Então primeiro eu curo você, as tuas iniquidades, porque aquele homem, sem dúvida, pelos julgamentos da sociedade, pela sua paralisia, fazia dele um homem de vergonha, entre aspas, diante dos olhos dos homens, amaldiçoado por Deus. Jesus resolve o homem por dentro primeiro. Jesus põe a casa dele em ordem por dentro. Os lugares interiores deles foram colocados no seu devido lugar. Por isso que ele diz, homem, teus pecados te são perdoados. Porque para você ter um sonho realizado, eu primeiro tenho que ter prazer em Deus. Salmo 37:4 diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu. A regra do texto é prazer em Deus, prazer no sagrado, prazer na oração, prazer na intimidade com o céu, com Deus, com Jesus, para que Ele realize os meus sonhos, para que Ele realize os meus projetos. Não é o contrário, os meus projetos depois dos propósitos de Deus. Deus não te perde no caminho, meu querido. Timóteo, capítulo 1, versículo 15, primeira carta de Paulo. Paulo vai dizer, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Eu gosto desse texto, pastor Keller, porque é um confronto a um modismo recente de uma teologia não tão bíblica, mas chamada teologia coach, que é aquela ideia que vem para trazer o melhor do homem, extrair o melhor que há dentro do homem, levantar o ego do homem, fazer dele um homem de sucesso. Isso é bom, mas em outra atmosfera, em outra esfera, em outro aspecto. O choque está quando você coloca dentro do cristianismo isso, e você usa o nome do evangelho para pregar esse tipo de mensagem. Porque o coach, ele recebe o preço. O pregador, ele paga o preço. Quem faz a agenda do coach são seus empresários. Quem faz o caminho do pregador é o Espírito Santo. Enquanto o coach levanta o ego, a mensagem do evangelho apaga o ego. Pode ter talento e arrastar multidões, mas só a unção despedaça o jugo.
Quando ele fala, eu sou o principal, não é do melhor que prega, do melhor que canta, do mais curricular. Não é isso, isso é bom, mas aqui não, no Evangelho não. Porque há um contentamento em sermos irmãos, e simplesmente isso. Por isso que Jesus disse no contexto lá de Mateus capítulo 23, a ninguém chameis de pai, a ninguém chameis de guia, e a ninguém chameis de mestre, porque só um pai, um guia e um mestre. A verdadeira igreja nos ensina, a Bíblia nos ensina que a verdadeira igreja é aquela que se contenta em sermos simplesmente irmãos e termos um Pai Celeste. Aleluia. Paulo disse, eu não sou o principal que escreveu mais do que os outros apóstolos. Eu sou o principal dos pecadores. Todos os grandes homens de Deus na história, antes de serem vistos, assim, reconheceram os seus pecados diante de Deus. Quer ser homem de Deus? Quer ser mulher de Deus? Reconheça os seus pecados. Quer fazer história, deixar um legado? Reconheça os seus limites, que você é dependente dessa graça. Quando descobrimos quem é Deus, nós descobrimos quem nós somos. O conhecimento da presença de Cristo faz-me ver quem eu sou. Há tantas provas bíblicas para isso. Isaías capítulo 6. Eu vi um Senhor assentado em um alto sublime trono. Serafins voando, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, ele já era profeta, né? Quando ele vê a visão, ele, se fosse uns maturos, saía pulando, saltando, não tenho problema com isso, eu sou pentecostal também, mas saía pulando, rajando e tal. Mas ele não, ele diz, ai de mim, alai decai a súbia. Ai de mim, porque eu vi o Senhor. Porque eu sou, olha o pecado, trazendo à tona o homem interior que estava morto, agora passa a viver. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Lá no lago de Genezaré, aqui no capítulo 5. Joga as redes, Pedro, no mar alto. Trabalhei a noite toda, Senhor. Não apanhei nada. Mas sobre a tua palavra eu vou mandar. A pesca maravilhosa. Um sinal de milagre, de providência de Deus. Quando Pedro volta para a praia, qual a reação? Ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Deus está colocando um espelho diante de nós e mostrando quem nós somos. Aleluia. Oh, você sente essa mensagem dentro do seu coração, para te colocar e me colocar também no nosso lugar, o lugar da dependência dEle, o lugar onde nós somos curados dos nossos pecados e iniquidades. Ele disse, ausenta-te de mim, mas ali nasceu um apóstolo, ali nasceu um dos maiores ganhadores de almas do início da igreja. Eu já falei e repito, quer ser homem de Deus, quer ser uma mulher de Deus, você primeiro tem que reconhecer quem você é diante dele. Pecador arrependido. A cura que Jesus tem não é apenas para um corpo sarado, para levantar o ego do homem, mas salvar ele, libertar ele. Ele nos tira das prisões, não de um crime cometido diante dos homens. Eu não estou falando de prisões, de cadeias humanas e algemas. Eu estou falando de prisões espirituais. Mas um pecado que é confessado é um homem transformado por Deus. Nesta noite, Jesus está dizendo, como disse em João 8,36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis. A liberdade só está nele. A liberdade para viver só está em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus faz mais do que curar. Tirou o peso da culpa que havia naquele homem. Jesus realizou o sonho dele, devolveu a honra perdida dele. Eu quero dizer uma palavra agora que vai estimular não teu ego, mas a tua fé, as tuas convicções em Deus. Jesus vai fazer mais do que você tem pedido ou pensado. Quem recebe essa palavra?
Porque Ele sabe o que é melhor. E talvez o melhor de Deus não seja melhor para mim, mas é o melhor de Deus. Entenda, pelo amor de Deus, isso. Aquele homem ficou surpreendido. Teus pecados te são perdoados. Mas, além de salvar, Ele realiza os meus sonhos. Antes que Jesus te entregue uma grande vitória e uma promessa que está pronta no mundo espiritual, que vai te fazer sorrir de novo, vai fazer você pular de alegria, Ele primeiro vai pôr a casa em ordem, e vai te levar ao lugar secreto, ao quarto da oração, ao quarto da confissão de pecados, que nunca mais tu reconheceu, e muitas vezes passa despercebido, coisas que ficam lá atrás, mas que Jesus está dizendo, vê onde tu caíste, e arrepende-te. Ai, decaia, soriandai. Quando a gente fala em arrependimento, parece que essa mensagem é só para pecadores que não conhecem Jesus. Jesus está falando para a igreja, irmão. Jesus está falando para mim, para você. Ele escreveu às 7 igrejas da Ásia, ao anjo da igreja, de todas elas, exceto a Esmirna. Ele diz, arrependa-te. Arrependimento é mudança de rota. É voltar para o lugar do propósito. Ah, mas eu oro, venho para o ciclo de oração. Isso não declara a santidade de ninguém. Tem que orar, tem. Mas nós temos que dar, me perdoa a expressão, dar nome aos bois. Dizer o que foi que aconteceu. E dizer o que você tem a dizer. Porque aquele que confessa aí, deixa, alcança. Quem quer a misericórdia de Deus aqui? Aleluia. Eu quero que você entenda essa mensagem. A mensagem é cristocêntrica. É bíblica, porque ela quer levantar pessoas aqui. Eu tenho que dizer algumas verdades, pastor, presidente Daniel. Existem muitas igrejas doentes por aí, que se levantar um homem falando em línguas estranhas, é um escândalo. E Deus está triste com isso. Tem que ter ordem? Tem. Mas os dons estão aqui, irmão. Ó. A igreja, ela precisa disso. Palavra e do Espírito Santo. Dons da palavra, do conhecimento, da revelação, da mensagem profética, do que Deus quer falar. Não é coisa de homem, não é movimento de homem. É trazer a essência de volta. O Espírito Santo agindo outra vez. Curando sem precisar forçar a barra. Enquanto eu estou aqui pregando, Jesus podendo curar, estender a mão. Os apóstolos faziam isso. Eles eram ameaçados pelo Império Romano, mas dizia, Senhor, dai-nos ousadia. E estende as tuas mãos, porque enquanto nós pregamos, cura os enfermos. Atos 4, 31 diz, e tendo eles orado, encheu-se a casa da glória, o Espírito Santo veio sobre eles, e anunciavam a palavra com ousadia. A unção ainda faz a diferença. Uma mensagem que é gerada somente na letra, só atinge o intelecto. Uma mensagem gerada no coração, atinge o coração. Uma mensagem gerada na mente, atinge a mente. Mas só uma mensagem gerada no útero do Espírito Santo. Ela vai nas juntas e medulas e discerne pensamentos e intenções. E é apta para discernir tudo isso. E o homem ser transformado. Ela vai aonde o homem não pode ir. A unção despedaçará todo jugo. Eu quero que você entenda essa mensagem. Já estou terminando ela. Eu quero que você entenda que Deus, Ele quer trazer de volta um avivamento pessoal. Não é um avivamento coletivo, mas é aquele avivamento em que eu vou para casa e a semana toda eu fico refletindo tudo que o pastor presidente ensinou, pregou na semana. E isso me estimulará a renunciar tudo aquilo que o mundo está me ofertando, roubando a minha santidade, as tentações que vêm.
E a gente às vezes não sabe lidar com elas. Mas é somente assim que outra vez poderemos ver os céus abertos e o Espírito Santo ser derramado. E nós vemos com constância paralíticos andando. Pessoas dizendo: eu quero Jesus. Eu quero me arrepender dos pecados. Eu creio assim porque Deus não mudou. Deus não muda, Ele é um atributo de Deus, Ele é imutável. Ele é uma rocha eterna, as rochas estão aí. Ventos fortes sopram, correntezas vêm, assolam as tempestades na pedra, mas ela está lá, porque ela é imutável. E Ele disse para Pedro e para a igreja: vós sois Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és pedrinhas no fundamento que é Jesus Cristo. Quem crer assim, quem acredita assim, vai começar com você, meu irmão. Você não pode ter tido pai crente, missionário na família, primo pastor, irmão diácono. Deus manda eu dizer para alguém aqui: vai começar com você. Ninguém acreditava no milagre daquele homem, mas a virtude do Senhor se manifestou na hora certa. Quem recebe o que eu estou pregando aqui? Deus está reservando o melhor para a sua vida. Há uma virtude que ninguém tomou posse dela, como aquela mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5. Todo mundo empurrando Jesus, todo mundo tocando em Jesus. E Jesus disse: alguém me tocou. E alguém fica sem entender nada. Jesus, tem tanta gente te aperreando, te empurrando, tocando, mas tem um aqui que conseguiu extrair o melhor de mim. Alguém tocou em mim porque saiu de mim virtude. Eu quero dizer que você não está longe dos propósitos maiores de Deus. A fé da mulher lá do fluxo de sangue foi o suficiente. E eu sempre prego por aí e digo que para você fazer o que Deus quer que você faça nessa geração, você não precisa de muito não. Uma fé e uma vida transformada. Assim como Ele fez com a mulher samaritana. No quinto relacionamento, Jesus se aproxima. Ela pensa que só seria mais um homem que iria brincar com os sentimentos dela. Jesus pede água, ela fica constrangida porque era samaritana. Mas Jesus disse: tu soubesse quem está te pedindo água, Ele te daria água viva, e fluiria dentro de ti rios que jorram para a eternidade. Ela diz: eu quero. Mas antes de querer, mulher samaritana, chama os teus maridos. Preciso reconhecer pecados, meu irmão. Jesus não constrangeu ela, tocou no problema e na raiz, sem deixar ela envergonhada. E ela disse: não tenho maridos. Disseste bem, porque já tivesse sim, que agora o que tu estás não é teu. Uma mulher com vários problemas pessoais, problemas de relacionamento, que nenhum homem supriu as suas carências, até Jesus chegar e fazer dela uma desprezada, uma missionária, transformar uma cidade inteira, apenas porque viu Jesus e contou a verdade. Eu repito, tu não estás longe dos propósitos de Deus. O que Deus quer fazer na minha e na sua vida, você não precisa de 10, 15, 30 anos. Pode ser apenas em um dia. Deus vai fazer história, vai marcar você e te levantar com poder e autoridade espiritual para transformar uma cidade toda. Mas tudo começa quando nós reconhecemos quem nós somos: pecadores perdoados por Deus. Quem recebe, diga amém. Existe alguma pessoa no nosso meio que talvez está afastada dos caminhos do Senhor, ou você que não serve a Deus ainda, você que não é crente ainda, levante a sua mão para o céu. Você que não serve a Deus ainda. Tem alguma mão levantada? Alguma pessoa aí atrás?
que está afastada dos caminhos do Senhor, levante a sua mão. Não tem ninguém? Vou fazer mais a última pergunta. Existe no nosso meio alguma pessoa que ainda não entregou sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Não tem ninguém. Vamos fazer uma oração? Inclina a sua cabecinha, sua testa. E eu vou pedir que o Espírito Santo marque o teu coração. Marque a tua história a partir de hoje, a partir de hoje, a partir de hoje. Tem pessoas aqui que vai pregar diferente, vai louvar diferente, vai pegar nesse instrumento diferente. E vai brotar aí um azeite novo. Vocês creem nisso? Que vai fluir algo novo. Alai decaia sômia. Eu creio no que eu estou pregando. Eu vivo o que eu estou pregando. E eu quero que você me escute aqui. Se prepare para um tempo novo de Deus. Quem recebe essa palavra? A orquestra recebe? Um novo tempo de Deus. A pandemia não veio para amortecer ninguém. Veio para provar os homens, mas para dar vitória à igreja. Deus está modelando a nossa fé. Está provando, mas para refinar as nossas convicções. E nos fazer homens e mulheres de Deus mais ousados e mais cheios do Espírito Santo de Deus. Aguarde um novo tempo em poucos dias. O que Deus vai fazer no meio da sua igreja. E quem recebe, glorifique a Jesus Cristo nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, viemos aqui somente para te glorificar. A tua igreja recebeu aquilo que tu colocou no meu coração. Porque a tua é a palavra. Não, de mim não tenho nada. Mas eu quero dizer, Pai, existem pessoas aqui que nem sabem, mas que vão viver os melhores dias da sua vida ainda. Alai, andarabacaia. Ai, ouve a série, andai. Há pessoas aqui que talvez essa semana disseram: eu não vou pregar mais. Eu vou largar o instrumento. Talvez é o que essa semana que passou. Alguém disse: eu vou entregar o cargo. Eita. Deus está dizendo: é tempo de avançar. A palavra é essa: avance. Mas tem muita gente atrapalhando. Tem muita gente que está me impedindo da porta se abrir. Deus vai criar um caminho para você passar. E eu declaro em nome de Jesus: tome posse da sua vitória agora. Levante uma das suas mãos para o céu, fecha a tua mão, pela fé, toma posse dela, e tu sairás dessa noite, sabendo que até aqui Deus tem te ajudado a não desistir, e as razões para prosseguir são maiores do que aquela para você parar. Vai em frente. Ele disse a Josué: meu servo Moisés é morto, mas siga firme, assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Josué morreu, mas eu estou vivo. Olha você aí, olha onde eu estou aqui, olha a bênção de Deus aí. Deus está trabalhando aí. E se você crê assim, glorifica Jesus. Em nome dele, eu quero te agradecer a oportunidade. Em nome de Jesus, pastor Keiler. Deus seja louvado, em nome de Jesus. Aleluia.